Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavras do Bem com Vida. E hoje eu já vou apresentar rapidamente, diretamente logo, o nosso entrevistado. Nós estamos aqui com Alan Mitchell, que ele é pós-graduando em educação, ele é administrador, empresário e também escritor. Ele tem um trabalho super interessante voltado para a evangelização infantil com os livros da Turma da Mônica, que já venderam mais de 250 mil exemplares. É de Salvador, soteropolitano, baiano, e está aqui conosco depois de passar uma temporada nos Estados Unidos, participando lá da entidade ligada ao Conselho Internacional de Espiritismo. Faz palestras, expositor espírita, voltado justamente para essa área da evangelização infantil e outras áreas também que conseguem nos engrandecer. Alan, uma alegria estar aqui com você, lhe receber. E vou logo dizer uma coisa pessoal minha, eu como fã da Turma da Mônica, né, da minha geração, acredito que você também foi levado a fazer esse trabalho por isso. Senti um pouco de falta, vou logo dizer, senti um pouco de falta de Chico Bento aí, que é o meu personagem preferido. Mas eu queria saber de você, Alan, como foi que surgiu essa ideia, como foi esse contato até com o próprio Maurício de Souza, para que fosse feito esse trabalho que vocês fazem tão bem? Bacana. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e dar um alô a todos que nos assistem. As pessoas sempre perguntam isso, né? Como é que começou essa ideia? Como é que de onde surgiu? E eu conheci a doutrina espírita desde quando eu era adolescente, né? Não conheci quando era criança, não nasci em berço espírita, mas na adolescência eu tinha muitos conflitos, muitas dúvidas, e aí isso foi se dando no processo, e graças à doutrina espírita eu consegui me elucidar bastante, clarear bastante as minhas questões. E aí eu fazia parte da TVCEI, que era a TV do Conselho Espírita Internacional, ou seja, algo muito semelhante ao que a TV7 faz. E nós tínhamos um material voltado apenas para o público adulto. Não tínhamos nada para a garotada, para os jovens. E aí teve um momento que eu era responsável pela grade de programação e pela parte de marketing da TVCEI. Então entrei em contato com a equipe do Maurício pensando da seguinte forma: o não eu já tenho. Então vamos arriscar o sim. E aí entrei em contato com a equipe, eles foram muito receptíveis, disseram que a gente podia fazer assim, um projeto. E aí, na época, não foi possível fazer com os vídeos, mas eles sugeriram de utilizarmos, então, os livros, de fazermos projetos, parcerias com os livros. Então, isso em 2007, mas aí não foi possível naquela época. Logo depois, em 2014, lançamos o primeiro livro, que é o Meu Pequeno Evangelho. E aí eu já adianto também, não se preocupe, o Chico Bento está aí em algumas historinhas, ele aparece, tá? Muitas historinhas do Chico Bento aparece e nos diverte com o seu sotaque caipira, com a sua doçura, com a sua criatividade, com um pouquinho da sua malemolência, Sim. mas também com a sua humildade. O Chico Bento nos traz muito disso. Inclusive, esse ano, vamos lançar na Bienal do Livro, um livro maravilhoso, não é só fazer propaganda, mas é um livro assim que tem uma história belíssima. Na verdade, são adaptações de duas histórias que saíram em quadrinhos para um livro. Então, a gente vai falar sobre preparação reencarnatória do espírito, vai falar sobre encarnação, vai falar sobre processos relacionados às crises que nós passamos, por exemplo, relacionadas às questões patológicas, a doença, né? Vai ter uma doença, vai ter também a questão de desencarne, e depois vai ter o processo de comunicação do espírito ali, né, com o Chico. Então, é um livro muito doce, muito gostoso com o Chico Bento, que todo mundo vai gostar, vai se identificar. E, além disso, vamos também lançar o primeiro livro com a Turma da Mônica Jovem. Sim, a Então, juventude, né? Que chega já, Maurício já lançou, né? Já sim, tem já tem aí. um trabalho vasto com a Isso. equipe da Turma da Mônica Jovem, então agora a gente já estava sentindo falta, desde o ano passado a gente gostaria de ter lançado, mas não foi possível, então dessa vez a gente vai conseguir atender aí os pré-adolescentes, adolescentes, com mais essa obra. Que bacana. Agora me diz uma coisa, assim, a gente fica curioso também de saber, o Maurício de Souza, ele tem alguma religião? Como ele viu isso? A gente sabe ainda que a doutrina espírita encontra algumas barreiras, né, diante até
das pessoas ainda não conhecerem a fundo, se ele teve algum receio de dizer, olha, se eu botar a doutrina espírita aí nas minhas histórias, possa ser que as pessoas não queiram comprar mais, né? Enfim, houve alguma coisa desse tipo? Ele segue alguma religião? Então, com relação ao Maurício e sua equipe, foi algo fantástico, porque desde o primeiro contato eles foram 100% abertos. Não tem nenhum tipo de preconceito, barreiras. Na verdade, houve pontes. Eles construíram pontes para que o projeto ocorresse. Desde o início, eles deram sugestões de como a gente podia utilizar. A experiência do Maurício com o Espiritismo é fantástica, porque ele, inclusive, isso consta na biografia que lançou há 2 anos aproximadamente. Ele vai falar que, quando ele era criança, a avó dele, ele visitava muito a avó dele, e a avó dele era espírita. Ele é católico, mas a avó era espírita, então ele ia, frequentava a casa da avó, e lá ele se divertia, ele adorava ver aquele momento, porque a avó fazia reuniões espíritas, e as pessoas iam visitar, iam conhecer, iam estudar. Então ele via pessoas simples, que andavam de sandálias, né, as donas de casas, os moços, mas também ele via pessoas mais que vinham das suas áreas profissionais, todo mundo de paletó, de gravata, de roupas sociais, né, de sapatos. Então ele via todo mundo se misturando ali. Então ele achava aquilo, na época de criança, que aquilo era um ecumenismo. Sim. Onde as pessoas iam ali falar sobre Jesus, falar sobre Deus, sobre o amor ao próximo, sobre o respeito, sobre a questão da caridade. Então, esses valores, ele mesmo diz que levou com ele para a vida toda. Então, essa experiência com o Espiritismo foi fantástica e que nos beneficia hoje. Aliás, nos beneficia já há muito tempo, né? Porque esses valores ele levou para a Turma da Mônica. Sim, sim. Né? Ele levou para a Turma da Mônica. O aprendizado que a gente tem nos próprios histórias, né, do Maurício Souza. Já nos quadrinhos a gente já via muito desses ensinamentos. A própria criação do personagem Penadinho, da comunicação entre o mundo espiritual, da questão de que eles falam sobre a reencarnação, mesmo ainda na visão ainda lúdica de ter a cegonha que levava o bebezinho, mas ainda assim ali já falava da reencarnação. O espírito chega, tinha uma história que eu lembro muito bem, que o espírito está fugindo da morte. Lembra da morte? Como foi? A morte é fantástica, Aí né? ele vai correndo atrás, vai correndo, e de repente a morte alcança a pessoa e fala assim, nossa, você correu muito, eu tenho que te levar. Pum! Aí ele fala, eu sou muito novo para morrer, eu sou muito novo para morrer. Aí desencarna. Quando chega lá, ele chega triste, cabisbaixo, né? Ali, daqui a pouco ele não fica assim, meu irmão. Você vai conseguir se adaptar aqui, é uma vida nova. Aí ele começa a olhar para um lado, vê que o céu é muito bom, né, que tem muitas coisas boas, que todo mundo é tranquilo, tudo é muita paz, as pessoas estão ali para aprender. Aí daqui a pouco, quando ele está acostumado com o ambiente, daqui a pouco chega a cegonha. Aí fala, o senhor é o fulano de tal? Sim, sou eu, então. Prepare-se, você vai reencarnar. Aí ele começa a chorar. Eu sou muito novo para nascer, eu sou muito novo para nascer. Ou seja, isso demonstra o quanto nós somos sempre insatisfeitos. Isso. Né? Somos sempre insatisfeitos. Quando a gente está aqui encarnado, a gente fica na dúvida sobre as coisas que nós temos. E ficamos querendo, estou cansado dessa vida, já quero desencarnar logo. Aí quando chega lá, eu quero reencarnar. Então fica sempre insatisfeito com as possibilidades. Questão do espírito mesmo. Você lembrou mesmo da morte, né? Como ele trata a morte de uma forma até humorística, né? Sim. No próprio quadrinho. Tem um anjinho também, né? Que é um personagem também que traz essa questão de que alguém está sempre olhando por nós, nos acompanhando, né? Temos muitas histórias com o anjinho, né? Legal, é muito legal. E você falou aí, entrou em algumas temáticas, porque a gente, quando vai falar em evangelização infantil, evangelização para a juventude, a gente fica um pouco receoso. Algumas casas espíritas, olha, cuidado com o que é que vai passar para esses meninos, cuidado com o que é que eles vão aprender, né? E aí a gente vai, muitas vezes, naquele beabá, né? Desenha Jesus, quem é Jesus, é Deus, né? O nosso Pai. E aí é que a gente entra em outra seara, numa área mais aprofundada, que às vezes nem adultos ainda estão estudando sobre isso. Então, você vai falar sobre reencarnação, você vai falar sobre morte, dessa maneira lúdica, né? E eu lembro que um colega meu uma vez, tem um filho pequeno, disse, rapaz, às vezes esses programinhas, né, esses videozinhos, tem agora Turma da Bita, do Bita, né, que eles ensinam tanto, quando a gente vê esses meninos estão aprendendo com isso, né, com esses ensinos. Daqui a pouco esses meninos com 8 anos, 7 anos vão estar falando aí de reencarnação de uma maneira bem, né, já falam, natural, né, super natural. Né?
E através disso, como é que você vê essa influência dessa forma lúdica, desse ensinamento? Ao invés de ser aquela questão, a gente sabe, né? Toda a questão do livro dos espíritos, como Kardec codificou tudo, mas às vezes possa ser que não alcance, porque não tem as ilustrações, né? Porque não tem aquele personagem conhecido que quando a criança vê uma Magali, um Cebolinha, ele se identifica, ele se vê ali com um Sim, sim, shortinho, né? sim. Como é que você vê essa influência para tratar temas tão profundos da doutrina espírita? Então, a primeira coisa que você falou bem, que você lembrou bem, é que as crianças se identificam, assim como nós nos identificamos com a Turminha da Mônica. Então a gente se identifica e fala, nossa, eu sou meio Magali, eu como muito, eu sou meio Cebolinha, eu fico criando, bolando coisas o tempo todo. Eu sou um pouco meio Mônica, porque eu sou meio nervoso. Então, as crianças e os adultos já se identificam. E aí vem um outro processo, como utilizar isso? Bem, assim como ocorre com a família. Porque quando as crianças chegam até nós, nas nossas famílias, os filhos ou nossos irmãos, a gente precisa receber aquele ser novo, entender aquele ser novo que está ali fazendo parte da nossa família. Então, o que nós temos ali, muitas vezes, as pessoas pensam apenas em ensinar a criança. Só que não é só ensinar, a gente precisa aprender. Então, temos ali uma oportunidade linda e maravilhosa que a reencarnação nos dá, que Deus nos dá, de conviver com um ser novo, onde ali a gente vai ter que colocar responsabilidades outras. Porque antigamente era só eu sozinho, minha vida, depois era só eu e minha namorada, meu namorado, não importa. Então, o que vem agora? Agora vem a possibilidade de termos um compromisso mais sério com um novo ser. Então, já não é mais eu sozinho. Então, eu tenho que pensar no outro, pensar nesse ser. A mesma coisa é o processo de evangelização. Eu não posso ir para a evangelização, dar aula, achando que eu vou dar aula apenas para um espírito, porque eu sei mais que ele. Não. É um espírito, muitas vezes, milenar, que tem muito mais bagagem espiritual do que eu. E nesse processo de evangelização, muitas vezes tem uma troca. Ele me ensina algo. Eu vou ensinar ali para uns 5, 6 jovenzinhos, mas de repente aparece um ou dois que estão me ensinando. Então eu preciso ficar atento a isso. São várias experiências. Essas experiências são ricas. A gente, depois das aulas de evangelização, tem as reuniões de coordenação. Quem é coordenador da sala 1, da sala 2, da sala 3, eles debatem o que aconteceu na sala. Então, aqui, naquele momento, trocar um pouquinho, olha, aconteceu isso hoje, aconteceu aquilo. Eu falo, nossa, que interessante. Então, todo mundo vai aprendendo junto. A mesma coisa no lar. Porque, às vezes, a gente vai informar alguma coisa para a criança, e a criança nos dá um retorno, e você fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Né? Por isso que a gente fala que os livros da Turma da Mônica têm um sentido diferente que a gente aprendeu observando o André. O André, ele deixa as crianças falarem. Primeiro, estimula as crianças, a Turma da Mônica, a falar sobre as suas férias, sobre os momentos que eles passaram, sobre suas diversões, suas alegrias, suas tristezas, seus medos, que é uma coisa que a gente não tem feito hoje com as crianças, com os jovens, com o nosso marido, com a nossa esposa. Ouvir o outro. Então, precisamos ouvir. Porque como é que eu vou entender que espírito é esse que convive comigo? Né? Porque eu estou trabalhando, por exemplo, né? se eu conhecer. Então, primeira coisa é o que o livro do Espírito fala. Qual é o meio mais prático de se chegar a entender e fazer essa dominação, domar o mal que tenho em mim, de me tornar uma pessoa melhor? Qual é o meio mais prático? Então, o que eu tenho que fazer? Conhece-te a ti mesmo. Eu conhecendo a mim mesmo, eu sei as minhas limitações, eu sei os meus potenciais, mas também as minhas limitações. Então, eu sei até onde eu posso. Eu não posso tudo. Não sou perfeito, então eu não posso tudo. Então, eu estabeleço essas consequências, esses limites, e aí eu conversando com o outro, na interação com o outro também vai perceber que eu não posso tudo. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu não vou forçar mais tanto você. Inclusive, imagine no trabalho. Vocês todos trabalham juntos, mas imagina assim, olha, ele é responsável por essa tarefa, mas ele não sabe tudo. Mas ele pode aprender. Então eu posso trocar informações com ele, aprender com ele. E ele pode aprender comigo, seria assim desejar. Eu não posso forçar. Então, todos estamos juntos, somos aprendizes. E a outra coisa principal é que estamos falando sobre evangelização. E nós todos aqui não somos mestres, nem especialistas, formadores ou doutores em evangelização. Somos todos aprendizes do Evangelho do Mestre Jesus. Você também tem essa parceria com o Luiz Rivas, né? Como surgiu essa parceria? Só para que a gente vá se antenando aqui, surgiu essa questão da Turma da Mônica 2007. Isso. Foi esse primeiro contato, foi Já 2007. conhecia o Luiz Hu desde 2000, 2001. Então, quando eu conheci o Luiz Hu, ele fazia as transmissões das palestras pela internet. Naquela época não dava para fazer as transmissões pelos vídeos, só o áudio.
Era como se fosse uma rádio web na internet, né? Web rádio. E aí eu conversei com ele, a gente começou a trocar informações, eu falava com ele sobre a questão de a gente ter uma TV espírita. Era tão importante naquela época de ter uma TV espírita. E aí é só um sonho naquela época. E aí a gente ficou conversando, falou, não, mas olha só, Alan, não dá para fazer TV agora, porque não tem internet, mas vamos fazer transmissões? Ele me chamou. Eu falei, vamos. Então continuamos fazendo. Depois, Isso era 2000, 2001. Você tinha 7 anos nessa época, né, mais ou menos? Não, eu já tinha um pouquinho de bagagem, não vou revelar o segredo. Mas aí, logo depois, eu comecei a estabelecer alguns projetos, porque eu estava na faculdade, já tinha entrado na faculdade, e aí, como administrador, eu comecei a fazer planos de negócios para que a gente pudesse criar uma TV espírita. Equipamentos, microfone, cabos, essas coisas todas, internet, que era necessário. E aí a gente foi estabelecendo, tentando ver alguma forma de adquirir isso, e aí a Federação Espírita Brasileira abraçou a ideia, junto com o Conselho Espírita Internacional, e aí fundamos a TVCEI. Então, quando em 2006 nós lançamos a TVCEI, nós já estávamos juntos há muito tempo, eu e o Luiz. A gente já está junto, fazendo esse projeto há muito tempo. E aí, juntos, em 2007, foi que eu propus a ele, olha, o que você acha de a gente fazer uma coisa voltada para garotado? E aí eu falei, ó, já entrei em contato com a equipe do Maurício. Eles disseram que a gente pode conversar. Aí, pronto, já tinha conversado, já tinha feito o processo do contato inicial. E a partir de então, a gente está aí com esses projetos. Então, Muito eu e o bacana. Luiz escrevemos juntos as histórias, mandamos para a equipe do Maurício vê, vê a história, começa a ilustrar os desenhos. Primeiro os desenhos vêm com um esboço, sem cor, sem nada. Você olha assim, nossa, nem parece a Mônica, né? Aquele negócio estranho. Aí depois vai dando contornos, aí a gente vai conversando com eles. Por exemplo, o outro lar que não está aqui, que é aquela capa azul, tem o desenho do nosso lar em cima, né? Sim, Do Rio de sim. Janeiro. Então aquilo foi conversado com eles. É importante a gente ter aqui a cidade espiritual acima do Rio de Janeiro, para que as pessoas possam entender. Então, tudo isso é conversado. Às vezes eles não colocam, às vezes a gente sugere, às vezes eles já têm uma sacada. Os desenhistas são fantásticos, são Tem muito essa intuição, sagazes. né? Já. Assim como os desenhos aqui, os outros, que a gente nem imaginou, e eles foram lá já colocando. Então, fica fantástico. Que bacana, que trabalho fantástico, né? Só para que a gente está um pouco corrido aqui, eu vou dizer, o Alan ele precisa sair agora, né? Veio fazer essa visita a nós aqui em Campina Grande. A gente faz essa entrevista um pouco mais curta, porque ele fica no compromisso de retornar a Campina Grande, a gente já intima ele para ele retornar. Sim. E só para que a gente encerre, Alan, eu vou fazer aqui só um bate-bola rapidinho com você. Eu vou dizer uma palavra, você responde com uma palavra. A primeira que vier à mente, né? Aquela Perfeito. coisa bem de surpresa mesmo, para que venha mesmo com o sentimento. Doutrina espírita. Base. Evangelização infantil. Sustento. Criança. Início. Kardec. Organizador. Jesus. Evangelho. Alan Mitchell. Um iniciante. A vocês, a Ala, a todos que estão assistindo esse programa, nós desejamos muita paz e muito obrigado por estar aqui conosco no Palavras do Bem.